Olá! Bem-vindos a mais uma análise aprofundada aqui conosco. Hoje o nosso foco é uma norma, assim, essencial para a segurança no trabalho no Brasil, a NR20. Ela lida com aqueles riscos enormes, né? De trabalhar com inflamáveis, combustíveis. A gente está com o texto oficial aqui, o consolidado, atualizado. É um documento denso, mas olha, vital. Então a nossa missão é destilar o que realmente importa nessa norma. Sabe, quem precisa seguir? Quais são as exigências-chave para evitar acidentes graves? Aqueles que, infelizmente, a gente ainda vê. Incêndios, explosões. Vamos dar uma olhada nos mecanismos de prevenção que a NR20 traz. Exato. E é, assim, crucial entender o foco da NR20, né? Ela estabelece os requisitos mínimos para a gestão da segurança e saúde no trabalho que envolve essas substâncias, desde a extração até o manuseio final lá na ponta. O objetivo é prevenir e controlar os riscos, na operação mesmo. E é importante diferenciar, olha só, para a questão de adicional de insalubridade ou periculosidade, aí já são outras normas, a NR15 e a NR16. A NR20 foca na prevenção do acidente em si. Certo, na prevenção. Então, quem exatamente está sob o guarda-chuva da NR20? Qual o alcance dela? Olha, basicamente quase todo o ciclo de vida dos inflamáveis. Líquidos ou gases, tanto faz. Pensa aí, projeto, construção, montagem, a operação do dia a dia, manutenção, inspeção, até quando vai desativar uma instalação. Para líquidos combustíveis é bem parecido, mas a norma não entra na parte de manipulação direta. E tem exceção? Quem fica de fora? Tem sim. As grandes exceções são as plataformas de petróleo e gás, lá no mar, sabe? Elas têm a NR37, que é específica. E, claro, residências, casa da gente não entra nisso. Tá, para todo mundo acompanhar direitinho, a gente precisa alinhar umas definições técnicas, né? Que são a base de tudo na NR20. Vamos começar pelo que define um líquido como inflamável. O que é isso? Correto. A chave aí é o tal do ponto de fulgor. Um líquido é inflamável se o ponto de fulgor dele for igual ou menor que 60 graus Celsius. Esse é o limite, né? A temperatura mínima em que ele solta vapor suficiente para pegar fogo se tiver uma faísca ou uma fonte de ignição ali perto. Ah, entendi. 60 graus. Isso. E tem um detalhe importante. Mesmo os líquidos que têm ponto de fulgor acima de 60 graus, se eles forem manuseados quentes, sabe, aquecidos a uma temperatura igual ou maior que o ponto de fulgor deles, aí eles passam a ser tratados como inflamáveis também, para a norma, porque o risco aumenta, né, com a temperatura. Entendi. O perigo muda com a condição de uso. E os gases inflamáveis? Como define? Gases é mais direto. São aqueles que já pegam fogo com o ar em condições normais, tipo 20 graus Celsius e pressão atmosférica. E por último, tem os líquidos combustíveis. Esses são, digamos, um degrau abaixo no risco inicial. O ponto de fulgor deles é acima de 60 graus, mas até 93 graus Celsius. Parece que essa definição do ponto de fulgor é mesmo o centro de tudo, né? Por que ela é tão determinante assim? Porque ela meio que mede o risco na origem, sabe? Quanto mais baixo o ponto de fulgor, mais fácil é soltar vapor inflamável. Então, maior é o risco de um incêndio começar por qualquer coisinha. Essa classificação inicial, baseada no ponto de fulgor, vai direcionar o nível de exigência. As medidas de segurança que a instalação vai ter que tomar dependem disso. Não é só saber o que é a substância, mas entender como ela se comporta, o potencial real de ignição dela, em cada situação. Faz todo sentido. E a norma vai além, ela classifica as próprias instalações, não é? Como é que funciona isso? Sim, e essa parte é talvez a espinha dorsal da NR20. As instalações são divididas em classes. São 3. Classe 1, 2 e 3. E essa classificação não é à toa. Ela tenta ajustar o peso da regra ao tamanho do risco, ao potencial de um desastre, né? Leva em conta principalmente duas coisas. O tipo de atividade que rola ali, extração, refino, guardar, distribuir, e também a quantidade, a capacidade de armazenamento de inflamável ou combustível. E como ficam essas classes na prática? O que diferencia uma classe 1 de uma 2, por exemplo? Então, a classe 1 geralmente pega instalações menores, ou com um risco relativo mais baixo.
Pensa num posto de gasolina, sabe? Ou distribuição de gás encanado para casa, mas com pressão controlada, mais baixa, e locais que guardam menos produto, tipo entre 2 e 60 toneladas de gás ou uns 10 a 5 mil metros cúbicos de líquido. Ok, postos de gasolina classe 1 e a classe 2. O que entra? A classe 2 já sobe um degrau, né? Aí entram as engarrafadoras de gás, de GLP, transporte por duto, distribuição de gás encanado com pressão maior e armazenamento médio, coisa aí de 60 a 600 toneladas de gás ou 5 mil até 50 mil metros cúbicos de líquido. E a classe 3 seria então o topo da pirâmide de risco, as maiores operações. Exatamente. A classe 3 pega as instalações grandonas, complexas, refinarias, unidades que processam gás natural, petroquímicas, usinas de etanol também. O armazenamento aqui é gigante, acima de 600 toneladas de gás ou mais de 50 mil metros cúbicos de líquido. Basicamente, quanto maior a classe, mais puxadas, mais rigorosas vão ser as exigências de segurança. E se uma instalação faz várias coisas ou armazena um volume gigantesco, como decide a classe? Tem uma regra para isso? Boa pergunta. Geralmente, a atividade principal que está lá na tabela 1 da norma é que manda na classe. Mas se a capacidade de armazenamento for muito grande mesmo, tipo mais de 250 mil metros cúbicos de líquidos ou 3 mil toneladas de gás, aí essa capacidade passa na frente da atividade para definir a classe. É o volume que manda. Entendi. E tem mais. Se uma instalação mexe com coisas de classes diferentes ou tem atividades de classes diferentes, vale sempre a classe mais alta, a mais rigorosa. A lógica é sempre pelo mais seguro. Tem os casos específicos, exceções, lá no anexo 2, mas a regra geral é essa. E essa classificação é super importante porque ela que vai ditar todo o resto, sabe? O tipo de análise de risco, os documentos, a frequência de inspeção, o treinamento do pessoal, tudo. Entendido. Classe definida. E aí, quais são os pilares de segurança que a NR20 exige? Você falou de documentação, por exemplo? Isso são vários elementos que se conectam. Um dos primeiros é o projeto da instalação. A norma bate muito nessa tecla. A segurança tem que nascer junto com o projeto. Não é para pensar nisso só depois que a planta está pronta, né? O projeto tem que seguir norma técnica, tem que ser em português e tem que detalhar tudo. Como funciona o processo, onde fica cada equipamento, as informações de segurança dos produtos, as FISPICs, né? Aquelas fichas, os sistemas de segurança, tipo o combate a incêndio. E, olha, muito importante, identificar as áreas classificadas, aquelas onde pode ter atmosfera explosiva. E quem é que pode assinar um projeto desses? Serve qualquer engenheiro? Não. Precisa ser um profissional habilitado, ou seja, alguém que tenha a formação certa e o registro no conselho profissional que o autoriza a assumir a responsabilidade técnica por aquilo. E, qualquer mudança grande na instalação depois de pronta exige um novo projeto e uma nova análise de risco junto. Ah, para evitar gambiarra que cria risco. Exato. A ideia é essa, evitar que uma modificação que parece pequena acabe criando um problemão lá na frente, um risco que ninguém viu. Falando em papelada, tem o famoso prontuário da instalação. O que é isso exatamente? Parece uma coisa meio burocrática, né? Pode parecer, mas a ideia é boa. Pensa nele como o histórico médico da segurança da instalação, completo e atualizado. É um conjunto de documentos-chave, tudo organizado. É a memória viva da gestão de segurança ali. Tem que ter o projeto, os planos de inspeção, de manutenção, as análises de risco que foram feitas, os planos para prevenir vazamento, incêndio e o plano de resposta à emergência. Para todas as classes, I, 2 e 3, precisa ter um índice para facilitar a consulta. E qual é o ganho real disso no dia a dia? Fora cumprir a lei, para que serve ter tudo isso guardado? Olha, a rastreabilidade e a transparência são fundamentais. Esse prontuário não é só para fiscalização do governo ver, não. Ele tem que estar disponível para os trabalhadores e para os representantes deles, tipo a CIPA, sabe? Ou o sindicato. Isso permite que todo mundo conheça os riscos, o que está sendo feito para controlar, o histórico da planta. A única coisa que pode ficar restrita são informações comerciais muito confidenciais lá nas análises de risco. Mas o resto
Ter essa documentação arrumada e acessível é crucial se acontecer algum incidente para investigar. E para melhorar sempre, é a base para saber onde a gente está e para onde precisa ir na segurança. Interessante essa visão do prontuário como ferramenta de transparência mesmo. Você falou de análise de riscos dentro do prontuário. Como a NR20 lida com isso? É obrigatório para todo mundo? É assim, outro pilar central, todas as instalações, classe 1, 2 ou 3, precisam fazer e documentar as análises de risco das suas operações. O que muda é a complexidade da ferramenta que se exige. Para a classe 1, geralmente pedem uma análise preliminar de perigos ou riscos APPARE. É uma técnica mais simples, mais direta. E para as classes maiores? Já para as classes 2 e 3, aí o profissional habilitado que coordena a análise tem mais liberdade. Ele pode escolher a metodologia que achar melhor para a complexidade do processo. Pode ser um RASOP, que é bem detalhado, um FMEA, árvore de falhas, tem várias, mas ele precisa justificar tecnicamente por que escolheu aquela. Não pode ser aleatório. E quem participa dessa análise? É só o pessoal da segurança, engenheiro? De jeito nenhum. A norma é bem clara nisso. Tem que ser uma equipe multidisciplinar. Gente que entende da metodologia, dos riscos, da instalação, óbvio. Mas o ponto-chave é: tem que ter obrigatoriamente pelo menos um trabalhador que bota a mão na massa. Alguém com experiência prática real naquela operação, naquela instalação que está sendo analisada. Faz sentido. Quem tá ali todo dia vê coisa que ninguém mais vê. Exatamente. A visão de quem está na linha de frente é insubstituível para pegar aqueles riscos que no papel talvez passem batido. E essas análises, faz uma vez e guarda na gaveta? Ou tem que mexer nelas? Longe disso. São documentos vivos, totalmente. Precisam ser revisadas de tempos em tempos. A própria análise pode até sugerir um prazo para a próxima revisão, mas tem situações que obrigam a revisar. Se mudar algo importante na instalação, se acontecer um acidente ou quase acidente, ou se o SESMIT, que é o pessoal de segurança e medicina do trabalho da empresa, ou a CIPA pedirem. Entendi. E o mais importante, o que sai da análise, as recomendações, tem que virar ação. Com prazo, com responsável definido, se atrasar alguma coisa tem que justificar e registrar. É um ciclo contínuo, sabe? De avaliar, corrigir, melhorar. Tipo PDCA mesmo, aplicado ao risco. Ok. Então temos o projeto seguro, a documentação organizada, a análise de riscos feita e sendo revisada. Mas e o pessoal? As pessoas que trabalham lá? Como a NR20 garante que elas saibam lidar com esses perigos todos? Aí entra outro pilar fundamental, a capacitação dos trabalhadores. A NR20 exige treinamento específico e, pago pelo empregador e feito durante o horário de trabalho. Mas não é um treinamento igual para todo mundo, não. Ele é escalonado. Escalonado. Como assim? Em níveis? Isso, em níveis. Depende da classe da instalação, da função que a pessoa faz e do quanto ela se expõe ao risco. Tem desde um nível bem básico, só uma informação para quem trabalha perto, mas não mexe direto com o processo, até cursos mais completos. Tem o de iniciação, o básico, o intermediário, o avançado 1 e 2, e ainda um específico para quem é da área de segurança mesmo. Nossa, bastante coisa. E o anexo 1 da norma detalha tudo isso. Quem precisa fazer qual curso, quantas horas, o que tem que ensinar em cada um. E um ponto legal, a partir do curso básico, todo mundo tem que ter uma parte prática, usando sistemas de segurança reais da instalação. Não é só ficar na sala de aula, não. Tem que ir lá, ver, mexer. E fez uma vez esse curso inicial e pronto. Tá capacitado para sempre? Não, de jeito nenhum. Segurança precisa de atualização sempre, né? O mesmo anexo 1 define a frequência dos cursos de atualização. Tem que reciclar. E além disso, precisa de treinamento extra se acontecer um acidente grave ou se mudar alguma coisa importante na instalação ou no processo. A ideia é manter o conhecimento fresco, sabe, e alinhado com a realidade do trabalho ali. Parece um sistema bem estruturado, né? Para garantir que o conhecimento acompanhe o tamanho do risco. E a qualidade desse treinamento? Como a norma garante que não seja só para cumprir tabela? Boa questão. A norma se preocupa com isso também. Ela exige proficiência dos instrutores. Tem que comprovar que o cara sabe dar aquele treinamento.
E para os cursos mais avançados, o avançado 1, 2 e o específico aí, precisa ter um profissional habilitado como responsável técnico. Alguém para garantir a qualidade, a adequação do conteúdo. O objetivo não é só dar o cheque na lista, é fazer com que o treinamento realmente ajude a prevenir acidente, que seja eficaz. Tudo isso é focado na prevenção, em evitar que o pior aconteça. Mas, e se acontecer? E se algo der errado? A NR20 fala sobre como agir na emergência. Fala sim. E esse é o último pilar fundamental que a gente vai detalhar aqui. O Plano de Resposta a Emergências, o PREE. Toda instalação que mexe com inflamáveis e combustíveis tem que ter um plano desses, escrito, detalhado, baseado nas análises de risco que foram feitas. Ele tem que definir como agir nos cenários ruins, vazamento, derramamento, incêndio, explosão. Precisa listar os cenários que podem acontecer, os procedimentos para responder a cada um, os recursos que vai precisar, como chamar ajuda, tudo. E se a emergência for tão grande que possa afetar os vizinhos, a comunidade em volta? O PREE tem que pensar nisso também. Se a análise de risco mostrar que um acidente pode vazar para fora dos muros da fábrica, digamos assim, aí o plano tem que incluir ações para proteger a vizinhança. Como alertar o pessoal, como se comunicar, como auxiliar rápido a defesa civil, os bombeiros, as autoridades. Ter um plano no papel é uma coisa, mas como garantir que ele funcione na hora do aperto, na hora H? Testando. A norma exige fazer exercícios simulados, pelo menos uma vez por ano. E esses simulados têm que ser durante o horário de trabalho, envolver o pessoal e tentar ser o mais realista possível. Para testar a comunicação, a liderança na emergência, o uso dos equipamentos e o mais importante, depois de cada simulado ou de cada emergência real que acontecer, tem que parar e avaliar o plano, ver o que funcionou, o que deu errado e ajustar para melhorar. E quem é que faz parte dessas equipes de emergência? Qualquer funcionário pode ser escolhido? Tem umas regras para isso. Quem vai para a equipe de resposta precisa passar por exames médicos específicos para essa função, inclusive avaliar fatores psicossociais tipo estresse. E a participação nessas equipes, no geral, tem que ser voluntária. A pessoa tem que querer. A não ser que atuar em emergência já seja parte da função normal dela, como um bombeiro industrial, por exemplo. Entendi a estrutura geral da norma. Mas você comentou que existem anexos. Eles servem para quê? Eu ouvi falar de um anexo específico sobre benzeno e impostos. É isso? Exatamente. A NR20 tem esses anexos para detalhar regras para situações mais específicas. O anexo 4 é um exemplo perfeito de como a norma se adapta a riscos particulares. Ele foca na exposição ao benzeno nos postos revendedores de combustíveis, os PRCs. Os postos de gasolina comuns, que a gente viu que são classe 1. E o benzeno, que está ali na gasolina, é comprovadamente cancerígeno. É um risco químico sério. Poxa, então, mesmo sendo classe 1, que é a mais baixa, os postos têm exigências extras por causa do benzeno. O que esse anexo pede a mais, então? Pede sim. Ele adiciona uma camada de proteção específica para esse risco. Exige, por exemplo, um treinamento a mais, focado só nos riscos do benzeno. São 4 horas no início e tem que atualizar a cada 2 anos. Há um treinamento específico. Isso. E também exames médicos obrigatórios a cada 6 meses para os frentistas e quem mais se expõe. Hemograma completo, com contagem de plaquetas e reticulócitos. E o médico tem que ficar de olho no histórico desses exames para pegar qualquer alteração logo no começo. Entendi. E na operação do posto, muda algo? Muda. Procedimentos bem restritos. Por exemplo, é proibido encher o tanque do carro depois que a bomba trava automaticamente, sabe? Aquele clique. Também é proibido usar flanela para limpar respingo de gasolina. Tem que usar papel absorvente, que depois é descartado direitinho. São medidas simples, mas que diminuem a exposição. Pequenas coisas que fazem diferença. E tem mais. Uso de EPI específico para algumas tarefas de maior risco, tipo máscara de rosto inteiro com filtro certo para medir o tanque com régua, sinalização bem clara nas bombas avisando: a gasolina contém benzeno, substância cancerígena, risco à saúde. E uma medida de engenharia que é bem importante: a exigência, com prazos definidos,
de instalar sistemas de recuperação de vapores nos bicos das bombas, para capturar aquele vapor de benzeno que escapa quando a gente abastece. Nossa, isso mostra como a norma pode ir no detalhe quando precisa, né? Olhando para tudo isso que a gente conversou, qual seria a grande mensagem da NR20? O que fica? Olha, a mensagem principal é que segurança com inflamáveis e combustíveis não permite amadorismo. Exige uma abordagem sistemática, sabe, integrada e contínua, desde pensar o projeto, lá no início, até como responder a uma emergência, passando pela operação do dia a dia, pela capacitação do pessoal. Tudo tem que ser planejado, documentado, feito com rigor e sempre reavaliado. Não tem espaço para improviso, para negligência. O potencial de dar muito errado é muito alto. Fica bem claro que é uma norma robusta, né? Que tenta amarrar todas as pontas. E esse exemplo do benzeno mostra que ela está viva, que ela evolui e incorpora novos conhecimentos sobre riscos. Exatamente, e reforça também aquela ideia de responsabilidade compartilhada. O dono da instalação, o empregador principal, tem a maior parte da carga, claro. Mas as empresas contratadas que trabalham lá dentro também têm suas obrigações. E os próprios trabalhadores são peças-chave nisso. Não só seguindo as regras, mas ajudando a identificar perigo, comunicando. A segurança de verdade, aquela que funciona, depende dessa colaboração toda. E isso leva a gente para uma reflexão final, talvez. A NR20 dá um mapa, né? Dá as regras do jogo, os requisitos legais. Mas a gente sabe que acidentes graves ainda acontecem. Pensando na complexidade dessas operações, no potencial catastrófico de uma falha, como é que a gente vai além do papel? Além de só cumprir a norma para não tomar multa, como é que se cultiva uma cultura de segurança que seja real, que seja proativa, onde cada pessoa envolvida, desde quem está lá na operação até a diretoria, realmente vista a camisa da prevenção como um valor e haja pensando nisso todo dia? Principalmente sabendo que, no fim das contas, o fator humano, uma decisão, uma distração, uma falha de comunicação quase sempre está ali, né? Sendo decisivo para evitar ou para causar um desastre. Fica aí a pergunta: